Você já se perguntou por que as guerras se repetem geração após geração, mesmo quando todos dizem querer a paz? Na visão sistêmica desenvolvida por Hellinger, criador das constelações familiares, os grandes conflitos da humanidade, como as guerras, não são acidentes isolados ou apenas fenômenos políticos, mas sim manifestações profundas de desordens nos vínculos entre pessoas, famílias e nações. Hellinger, ao longo de seus estudos e experiências com constelações, percebeu que aquilo que se vive em um campo de batalha ecoa muito antes dentro dos sistemas familiares, muitas vezes como resultado de destinos assumidos inconscientemente por amor cego aos ancestrais. Guerras, nessa perspectiva, não são apenas confrontos externos, mas também ressonâncias de conflitos internos que atravessam gerações. Para Hellinger, o indivíduo carrega em si os destinos dos membros do seu sistema familiar. Isso quer dizer que, muitas vezes, uma pessoa pode estar presa a uma lealdade invisível a um ancestral envolvido em guerras passadas, morto em combate, esquecido pela família ou excluído por ter cometido atrocidades. A alma familiar, segundo Hellinger, busca incessantemente a inclusão de todos, e quando alguém é excluído, por vergonha, dor ou julgamento, o sistema procura compensar isso. Frequentemente, essa compensação acontece por meio de repetição. Um descendente, sem saber por quê, pode ser impulsionado a entrar no exército, viver em constante conflito, ou até mesmo agir com agressividade ou medo irracional, como uma tentativa inconsciente de dar lugar àquele que foi excluído. Ao observar constelações relacionadas a soldados, vítimas e perpetradores de guerra, Hellinger percebeu um padrão surpreendente. Os vínculos entre vítimas e algozes se mantêm fortes mesmo após a morte. Ambos, mortos precocemente e muitas vezes com brutalidade, permanecem atados em um campo de destino compartilhado. Aquilo que se vive em uma guerra não termina com o fim do conflito, permanece vivo no inconsciente coletivo, nos sonhos, nos comportamentos e nas doenças das gerações seguintes. Por isso, muitos netos e bisnetos de combatentes carregam em si um peso que não compreendem, uma tristeza profunda, uma sensação de culpa sem motivo aparente, ou até uma inclinação inconsciente para a violência. Hellinger nos mostra que, para que a paz seja possível, é necessário primeiro honrar todos os que participaram da guerra, de ambos os lados. Isso significa incluir não apenas as vítimas, mas também os perpetradores. Dentro da visão sistêmica, todos pertencem, todos têm o mesmo direito ao lugar. Quando um lado é visto como o bom e o outro como o mal, há exclusão, e a exclusão gera repetição. A verdadeira reconciliação acontece quando se olha com o coração aberto para todos os envolvidos, reconhecendo sua humanidade, sua dor, suas escolhas, mesmo quando incompreensíveis ou dolorosas. Em uma constelação, não é incomum ver descendentes de soldados alemães e judeus compartilhando o mesmo campo, buscando pertencimento, reconhecimento e paz. O que se revela é que, no nível mais profundo da alma, não há culpados nem inocentes, apenas pessoas profundamente marcadas por forças maiores, por destinos familiares e coletivos que as atravessam. A guerra, nesse sentido, é uma expressão extrema da busca por pertencimento e ordem que foi perdida. A lealdade cega, termo tão usado por Hellinger, aparece com força nesses contextos. Um filho pode se tornar agressivo porque, sem saber, está identificado com um avô que foi um combatente violento e que nunca pôde chorar suas dores. Outra pode desenvolver uma fobia inexplicável de lugares abertos porque sua bisavó morreu tentando fugir de uma invasão. Tudo isso acontece no inconsciente, no campo familiar, e permanece até que seja visto, reconhecido e honrado. Hellinger também apontava que o campo mórfico, como chamado por Rupert Sheldrake, é o espaço onde essas informações transgeracionais estão disponíveis. A constelação familiar é uma maneira de acessar esse campo, revelando as dinâmicas ocultas que ligam as gerações. Ao trazer à luz os destinos de quem foi esquecido, ao nomear os mortos e incluí-los novamente no sistema, a paz começa a se instalar. E essa paz, tão buscada fora, começa dentro, no coração de cada um. Hellinger costumava dizer que a paz começa com o respeito. Respeito pelo destino de cada um, pela escolha de cada um, por aquilo que foi vivido, mesmo que não compreendido. Quando respeitamos, soltamos o julgamento, e quando soltamos o julgamento, libertamos o amor. O amor, então, pode fluir novamente no sistema, curando o que antes parecia impossível.
Em vez de tentar consertar o passado ou vencer o inimigo, a proposta de Hellinger é olhar com humildade, aceitar com reverência e permitir que cada um assuma sua responsabilidade. Só assim algo novo pode surgir. Nas constelações que tratam de guerras, uma imagem se repete: soldados mortos de ambos os lados, deitados lado a lado, finalmente em paz. Quando essa imagem emerge, muitas vezes os representantes sentem um alívio profundo. É como se uma verdade essencial fosse restaurada. A de que, no fundo, todos os seres humanos desejam viver e amar, mas são atravessados por forças que os conduzem a caminhos de dor. Quando essa verdade é reconhecida, o campo se acalma. O que parecia ser um conflito sem solução encontra um ponto de repouso. Hellinger também falava do papel das ordens do amor nesses processos. A primeira ordem, a do pertencimento, nos lembra que todos, mesmo os que causaram dor, fazem parte. A segunda, a ordem da hierarquia, aponta que é preciso respeitar quem veio antes. A terceira, a ordem do equilíbrio entre o dar e o receber, nos mostra que quando alguém dá demais ou toma demais, algo se quebra e precisa ser restaurado. Em tempos de guerra, todas essas ordens são violadas. Pessoas são excluídas, mortos são esquecidos, o equilíbrio é rompido. Por isso, a constelação atua como uma forma de restaurar essas ordens, permitindo que o fluxo da vida continue. Um ponto tocante que Hellinger traz é que muitas vezes a paz só se torna possível quando os vivos olham para os mortos com respeito. Isso vale tanto em contextos familiares quanto em contextos nacionais. Países que não reconhecem suas feridas, que não honram os mortos de ambos os lados, que continuam alimentando narrativas de ódio e superioridade, tendem a reviver os mesmos conflitos, ainda que com roupagens diferentes. A cura coletiva começa com o reconhecimento do sofrimento mútuo. Em sua vivência como terapeuta, Hellinger também percebeu que muitas doenças físicas e mentais estão associadas a guerras não resolvidas no sistema. A depressão, por exemplo, pode ter origem em uma lealdade a um soldado que morreu jovem e nunca foi chorado. A esquizofrenia pode representar uma divisão interna herdada de um ancestral que precisou se dividir entre ser humano e assassino para sobreviver. Quando essas histórias são trazidas à luz, o sintoma muitas vezes perde sua função, pois o amor pode fluir de forma mais livre. Outro aspecto importante é a reconciliação com o masculino. Em tempos de guerra, o masculino é muitas vezes associado à destruição, à frieza, à morte. No entanto, Hellinger apontava que o masculino saudável é aquele que protege, estrutura e orienta. Quando a guerra fere a imagem do masculino dentro de um sistema familiar, gera-se um vazio, uma confusão. As gerações seguintes podem ter dificuldade em assumir o próprio poder, em confiar nos homens ou até em amar de forma plena. A constelação permite resgatar esse masculino ferido, devolvendo-lhe sua dignidade e sua função amorosa. Hellinger também nos lembra que o amor, quando cego, mata. É o amor cego que leva alguém a repetir o destino de um ancestral, a se jogar no fogo para pertencer, a carregar culpas que não são suas. A constelação traz a possibilidade de transformar esse amor cego em amor consciente. E o amor consciente é aquele que honra o destino do outro sem precisar repeti-lo. É aquele que diz: eu vejo o que você viveu, eu honro sua dor, e agora sigo meu caminho em paz. Essa transformação, no nível sistêmico, tem um poder imenso. Quando um membro de um sistema consegue olhar para os mortos de guerra com respeito, quando pode dizer internamente: vocês pertencem, eu os vejo, algo muda não só nele, mas em todo o sistema. As gerações seguintes ficam mais livres para viver, criar e amar. A repetição cessa, e a vida pode, enfim, fluir com mais leveza. Assim, na visão de Hellinger, a guerra é um sintoma da exclusão, da desordem, da dor não vista. E a paz é uma consequência natural do amor que inclui, que respeita e que honra. Cada constelação que traz luz a uma história esquecida, cada ato de reconciliação silenciosa, cada olhar que se abre para o outro com compaixão, contribui para um mundo mais pacífico. Porque a paz verdadeira não começa nos tratados políticos, mas no coração de cada ser humano que escolhe incluir, respeitar e amar. Talvez agora você se pergunte: o que há em minha história familiar que ainda está em guerra? Que partes de mim estão repetindo destinos antigos em nome de um amor cego? Que exclusões existem no meu sistema que ainda clamam por reconhecimento?
Compartilhe sua percepção nos comentários. Queremos te ouvir. E se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal para continuar mergulhando nos ensinamentos profundos da visão sistêmica.